Se o valor for maior, o que a gente sempre orienta é não só acompanhar a oscilação, mas faz um preço médio, né, Beth? Porque no Brasil, não, é que a gente brinca que economista perde seu cargo para falar do valor do câmbio, né? Não, a gente, são tantas variáveis num país como o nosso, né? Até qualquer espirro do nosso presidente, a gente tem oscilação no mercado, no valor do câmbio. Então, tenta também fazer, não só procurar uma cotação básica e acompanhá-la, mas também fazer um preço médio, né? Se for um valor maior que vai comprar, vai fazendo um preço médio. Transferência é sempre mais barato do que o papel moeda. Por quê? Porque simplesmente a gente tem que comprar o papel moeda, importar o papel, porque a gente não tem quantidade suficiente de turistas americanos que vêm para cá e que trazem esses dólares ou esses euros. Então, o papel sempre vai ser mais caro do que a transferência escritural por causa da importação, do manuseio. Cofres são transportados por brinks, né? Chegam nas nossas lojas do Brasil inteiro. Hoje a gente tem mais de 100 lojas e eles chegam vem importado, vem por avião, chega as notas, são distribuídas em todos os cofres e depois também para as nossas lojas. Então, tem um custo de manuseio. É um custo de manuseio hoje que ele é em torno de 3% a 4%, depende mais da logística do que, né? Então, o papel moeda que tem que ser transportado até Manaus, ele tem um custo diferente, né? E ele chega normalmente via São Paulo, importações via Guarulhos, ele tem um custo de logística diferente do que o papel moeda colocado aqui. Mas a diferença é muito pouca. Como não tem o transporte, não tem a logística, se você for fazer o pagamento de um curso no exterior, faça através de uma remessa. As remessas hoje, elas são tão simples quanto você pode fazer pelo telefone, você pode fazer indo a uma loja, ou você pode simplesmente descer o aplicativo e colocar como se fosse uma TED, né? E faz a ordem, vê a cotação na hora, e ela é transferida para a conta corrente específica do seu treinamento, com um valor um pouco menor, né? Então, no Brasil, eu acho, fora a segurança que você tem, a escolha de $1 mais barato para pagamento é a transferência e não o papel moeda, por causa do manuseio, handling e transporte desse, e acompanhar a cotação. Nós tivemos 30% de desvalorização esse ano, né? Pós-pandemia, desde antes da pandemia até agora. A gente foi olhando o câmbio e a gente falava, nossa, 3 e pouco é caro, 4 é caro, 5 é caro, e nós estamos a quase 5,70, já chegou a 5,80, está voltando um pouquinho hoje. Então, assim, se alguém tivesse vindo fazer o seu preço médio, que nós temos também um produto que a gente chama venda programada, que todo mês você investe um pouco, e a gente até segura esses dólares para vocês dentro das nossas lojas para depois retirar, se quiser em papel moeda, ou em carteira mesmo, para uma viagem futura, um compromisso futuro. O melhor é realmente aqui no Brasil, vou dizer, é uma compra espaçada para você assegurar um valor médio de equivalência menor. O que a gente trabalha é com todas as soluções. Hoje ainda a gente vai desde a época de pensionistas europeus, por exemplo, que recebem pensão em cheque ainda, né, que por mais que a revolução tecnológica e dos meios de pagamento estejam ocorrendo, a gente ainda tem pessoas que recebem cheques de pensão lá fora e que precisam trocar esses cheques aqui dentro. Isso vai se tornando cada vez mais raro, mas a gente ainda atende através das nossas corretoras essas pessoas. A gente faz até a parte de recebimento de pagamentos dos mais modernos que tem, de toda essa parte de youtubers e pessoas que hoje têm suas redes sociais e faturam com suas redes sociais e recebem também moeda estrangeira e precisam trazer para o Brasil. Por mais que a tecnologia tenha feito, ainda tem uma quantidade bastante grande e são pessoas que estão ainda desassistidas por essa nova revolução de pagamentos. Elas recebem cheques e não são só eles que recebem cheques. Nós ainda temos no país várias pessoas que têm seus cofres travel checks,
né, que é bastante antigo, que a gente, né, nos idos, a gente precisava ter travel check para gastar no exterior, porque os nossos cartões não eram nem válidos lá fora. Essas pessoas fizeram poupanças, guardaram em seus cofres, ainda tem travel checks. Então, a gente tem links diretos para saber a validade, fazer a verificação de que são papéis originais e ainda descontáveis, que não foram descontados no exterior. A gente faz essa compra. E tem um outro segmento que ainda opera com bastante cheque, que é o segmento de turismo. Operadores aqui no Brasil, por exemplo, um guia turístico que ele pega turmas no exterior que chegam ao Brasil, fazem as rotas, todos prestam seus serviços, eles ainda recebem em cheque. Porque, por mais avançado que esteja a tecnologia e os pagamentos no mundo, ainda nos Estados Unidos, principalmente, ainda eles emitem muitos cheques para pagamento avulsos e postam pelo correio, né? Até para não ter o trabalho de fazer SWIFTs e transações internacionais, é muito mais simples e rápido emitir um cheque e mandá-los. Também tem a parte de consultorias internacionais hoje, que ainda muitas delas, eles recrutam pessoas no Brasil ou em outros países para falar sobre um determinado segmento, um foco no investimento, para ter ideia de como é que performa na região, e quando eles vão pagar, eles ainda fazem o pagamento através de emissões de cheques. Então, assim, não é um mercado que cresce, mas é um mercado que ainda existe, né? Primeiro, você sempre tenta comprar a moeda para onde você vai viajar, porque senão você faz 2 câmbios, né? E a hora que você faz uma troca para dólares, então, você pega papel moeda em dólar aqui no Brasil, a gente já teve o custo de trazê-lo, tem que ter uma remuneração, um spread em cima disso. Daí você pega esses dólares, vai lá para fora, vai para a Austrália, vai trocar pelo dólar australiano, você vai ter um outro deságio. Muitos viajantes, turistas, não percebem isso, né? Porque a gente esquece o primeiro, depois a gente vai para o segundo. E lá fora, as margens, os spreads são muito mais altos do que aqui no Brasil. Como para nós o dólar e o euro são moedas fortes, a gente tem muito mais comprador que permitem que os spreads praticados aqui sejam muito mais baixos do que no exterior. Então, quando você faz uma troca no exterior, os spreads não são de 3%, 4%, que nem aqui no Brasil, eles chegam a 18%. Então, não faça 2 trocas, não só na moeda, mas também quando você vai fazer um pagamento, uma importação, por exemplo. Quando você vai contratar o pagamento de uma importação, já contrate, se vai fazer um pagamento para a China, pergunte para o seu banco se ele não vai fazer 2 transações, se não vai fazer a primeira transação em dólar e depois trocar para ien, e depois fazer 2 trocas e você perde 2 vezes, o valor final nem sempre chega o mesmo. Então, é importante que o banco de câmbio que você vai fazer, ele tenha correspondentes em todos os países para que haja uma troca só, sem perda para as demais pontas. Agora, para todas as viagens, o que a gente sempre recomenda é você tem que levar um pouco dentro de um cartão pré-pago, pelo menos para você saber a taxa de troca, né? Se tiver numa taxa boa, porque senão você pode ter surpresa, você gasta com o teu cartão de crédito e a hora que você volta, a pessoa não está acostumada, nós como brasileiros não estamos acostumados a olhar qual é o valor que está sendo cobrado no nosso cartão de crédito. Qual é o spread que está sendo cobrado nessa moeda? Então, já chega convertido em reais e você perde toda a paridade. Quando você olha essa paridade, pessoas, por exemplo, nós temos grandes empresas que trabalham aqui no nosso banco, empresas multinacionais que têm os seus clientes viajando de forma recorrente, eles já pré-pagam e já compram nos nossos cartões pré-pagos corporativos em várias moedas, quando o executivo vai para a Europa, depois vai para a Ásia, depois ele já leva as moedas, porque ele sabe que o valor da troca no cartão de crédito e o spread cobrado
naquela data, normalmente é muito maior do que ele paga aqui conosco. Toda reforma melhora, porque nós temos leis antigas e bastante burocráticas, né? A burocracia aqui no Brasil é um entrave, logística é um entrave, mas neste momento resolver, não vai resolver, né, Beth? Tudo melhora, são expectativas de melhora, mas também existe um grande risco nessas mudanças nesse momento de economia instável, sem volumes, até para quando você muda o cálculo de algo, numa situação onde a gente não está na curva normal, também é um grande risco para o lado da arrecadação do governo, que está colocando fundos e fundos para poder tentar conter essa economia. Então, assim, pode aliviar? Alivia em relação à expectativa, que é uma expectativa que nós temos já há muito tempo atrás, né, de governos passados, de que essas reformas entrem. Mas, sinceramente, neste momento que a gente vive, não vai resolver nada, né? Melhor com elas do que sem elas, mas não é a solução para o problema atual. Temos várias concessões que vão sair agora, que o governo vai fazendo, mas você imagina um investidor externo que vai pegar uma concessão de um aeroporto ou de uma estrada, como é que ele vai calcular o retorno do investimento com base em fluxos que a gente não está tendo? Sejam fluxos de transportes, sejam fluxos de aeroportos, né, de rodovias. Então, assim, é bastante difícil, a missão não é fácil, né? Não estou dizendo que não seriam bom, é evidente que seriam ótimas essas reformas, mas, assim, o momento não é fácil para ninguém, né? Se alguém disser que é fácil fazer, não é. É um momento de cuidados, né? A gente brinca que Brasil não é para amador, né? Eu acho que como país emergente, a gente com um déficit fiscal grande, com uma política ainda não, vamos dizer, não bem definida, a gente sempre vai ter volatilidade. Nós somos um país que vai sempre viver com altas volatilidades, bolsa subindo, caindo, dólar subindo, caindo, porque as expectativas, né? Como a economia vive de expectativa, né, Beth? Então, assim, as expectativas, elas mudam muito rapidamente, principalmente nesse mundo globalizado. Então, a gente até brinca um pouco que as guerras que nós tínhamos no passado, hoje elas são as guerras comerciais e que elas criam essas volatilidades em todos os mercados, não só nos mercados mais maduros, mas e principalmente nos mercados emergentes. Mas nos mercados maduros também, hoje, a nova regra é volatilidade de todos os mercados. Então, a gente vê a China, os Estados Unidos, tem bolha, não tem bolha, mercado imobiliário, não é mercado imobiliário, vai para cima, vai para baixo. Então, a grande brincadeira que a gente faz é, acho que as guerras que existiam no passado de matança, hoje são guerras comerciais. Então, a gente vai ter que aprender nesse novo ambiente volátil. Ele veio para ficar. Né? Ele só está cada vez mais acirrado e numa modificação constante. Você vê a parte de meios de pagamentos, eu acho que se no sistema financeiro global nós estamos vivendo uma transformação tão grande. Hoje você tem tem bancos, né? A hora que os governos, com Open Banking, PIX, etc., eles liberam fintechs, liberam empresas de pagamento, qualquer um hoje consegue oferecer pagamentos, serviços financeiros. Nós mesmos nós oferecemos APIs para que fintechs, empresas que não tenham câmbio, vendam white label, nossas transferências internacionais, nosso papel moeda, qualquer de nossos serviços, porque essa transformação faz com que você nem saiba, né, quem são os operadores globais. E, de repente, você tem uma Stripe, que é uma empresa nova, né, uma avaliação de 95 bilhões de dólares. Né? Agora não tem nem mais empresas bilionárias, são empresas que são facilitadoras de pagamentos locais com sistemas de banco, e o que nós vamos ver é várias soluções de mercado onde elas não tinham recursos e passam a tirar do sistema convencional e levar, criando uma volatilidade e uma incerteza tamanha para o mercado e que você não sabe quem mais vai exercer qual papel na economia, né? Tanto nos mercados que a gente chama de produção real, né? Que são as fábricas, tudo como no mercado financeiro. E
essa revolução tecnológica traz ainda maior instabilidade, maior volatilidade, pela falta de desconhecimento de como vai ser. Agora, o longo prazo é 3 anos, né? Daqui 3 anos, a gente tem novos entrantes, novas empresas, e você não sabe qual é o papel de cada uma delas, e os mercados, né? Daí uma XP, né? Que em pouco tempo revoluciona, começa e ela se torna um dos grandes players do mercado. Eu acho que, assim, não, é evidente que não está dentro do esperado, porque o mundo não está dentro do esperado, né? Eu acho que, assim, havia os projetos eram projetos que a iniciativa privada apoiava, que é um processo de privatização, de concessão, de desburocratização. Então, esses foram os projetos, só que o mundo mudou também. Então, eu acho que, assim, temos críticas, lógico, que a gente esperava não está acontecendo. Agora, não é também totalmente sem razão, né? Estamos enfrentando coisas que também não estavam no script anterior. Então, olhar para trás e falar, eu errei, eu apostei, dentro das situações anteriores, aquilo parecia a melhor opção. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar para frente, né, Beth? A gente tem que pensar para frente, falar como é que a gente leva esse Brasil para frente. Né? Reclamar não muda. Né? Que eu brinco aqui com todo mundo aqui na empresa. Não adianta a gente olhar para trás e ver o que a gente fez de errado. Com errado a gente só aprende. Vamos olhar daqui para frente o que pode ser feito de diferente, né? E eu acho que falta uma participação de todos nessa construção de um Brasil para frente, porque se a gente sempre esperar que o outro faça, e quando eu falo do outro também, é uma parte do governo, e a gente também não protagonizar alguma mudança, é muito fácil a gente sempre ficar reclamando e não propor efetivamente mudanças que comecem do segmento privado. Costumo dizer que a gente também já passou por outros governos, quando ia ser o Lula, ia ser um problema, quando ia ser não sei quem, ia ser outro problema, e a gente continuou, eu acho que o empresariado brasileiro, o setor privado, ele é bastante forte, a gente tem uma democracia, a gente tem valores que foram construídos, que são bons, tem uma democracia aqui estabelecida, um sistema financeiro privado robusto, empresas robustas no setor privado, que tem como ir conduzindo. E eles programando esse crescimento de forma também impulsionando sozinho. Só precisa de um pouco mais de segurança jurídica, né, e um pouco de apoio para que isso ocorra. Eu falo que o Brasil ele é rápido para cair, né? Nós está lá na Times o nosso Cristo sempre ou voando ou descendo, e ele é sempre e eu acho que isso aqui é uma das nossas vantagens, né? Porque o brasileiro acredita, né? Ele acredita tanto para baixo quanto para cima. Então, acho que assim, sou uma otimista, acho que a hora que a gente passar essa pandemia e andar, eu acho que o Brasil vem com uma força grande, apesar de todo mundo achar que os desenvolvidos vão mais rápidos, eu acho que o brasileiro está sempre pronto para arregaçar a manga e provocar a mudança. Né? Aqui nós já somos, tem 61%, nós temos quase 800 funcionários atualmente, a gente tem 61% de mulheres e na área de gestão, na área na área gerencial para cima, são 51%, né? Mas o preconceito sempre existe ainda, né? Eu brinco que minha filha é loira, ela foi procurar emprego num grande banco e na área de finanças perguntaram se realmente ela não preferia marketing, né? E daí, é uma realidade. Eu acho que nós temos que educar não só nossas filhas, empoderar nossas filhas. Empoderar não é no sentido que todo mundo imagina. É dizer, você é tão capaz quanto, não existe diferença, né? E também educar nossos filhos, né? E esses homens, para que eles recebam essas mulheres em pé de igualdade. Acho que já modificou muito, mas ainda tem, né? Não tem como nós falarmos que não existe a mesma coisa. Preconceito à diversidade na sua totalidade ainda é um fato, e é por isso que a gente fala dela. Né? A gente fala para que seja lembrado e para que isso seja modificado, mas é um fato, senão não falaríamos. Se houvesse equidade e imparcialidade, nós não estaríamos discutindo diversidade. Né? Eu acho que é ter um processo seletivo onde você tem que forçar a entrada, né? Você fala, pelo menos tem que tenta trazer pelo menos metade dos currículos
de homens e metade de currículos de mulher. Dá a chance da entrada. Ninguém quer um lugar sem ter competência, né? Mas você quer ter uma procura por esses profissionais e que não sejam enviesados, porque se você tem a maioria de homens e você vai fazer com que eles indiquem, você vai sempre trazer mais homens, né? Então tem que ter um olhar para isso, para que abra a oportunidade de trazer mais mulheres, pelo menos mais currículos, para dar condições iguais, né? Então você tem que ter esse olhar e essa mensuração. Se não houver olhar e mensuração, você não vai conseguir atingir, porque nós temos certeza que somos profissionais iguais, tão competentes quanto, né? Só precisamos ter oportunidades de acesso também iguais. Qual